A leitura de hoje é um livro que eu li em PDF, né? Um livreto, ele é pequenininho, 90 páginas só, e metade delas são de plantas de prédios e documentos falsos, né? Olha, o livro que eu vou falar se chama Acabou o Gás. Parece até um título irônico, e é um título irônico mesmo, né? Acabou o Gás é um livro que na verdade foi uma fake news feita pela editora Revisão, né, de um homem chamado Siegfried Casta, né? Siegfried Casta, ele tinha fundado essa editora chamada Revisão pelo fim dos anos 80, ela durou até os anos 90, né? Era uma editora que o Ministério Público pegou em cima dele e por causa de acusações de racismo. Não racismo contra negros, contra judeus, né? Ele divulgava muito conteúdo desinformativo nas revistas e em seus livros, né, que eram fake news históricas. O Siegfried, ele foi o maior divulgador de fake news relacionado ao nazismo na história do Brasil, né? Aí eu li o livro dele e eu achei interessante a forma que ele construiu a fake news, né? O Acabou o Gás, ele mistura fatos para confundir a pessoa, né? Em outras palavras, ele inventa mentiras de uma forma um pouco complexa. O que eu quero dizer com isso? O livro, ele tem muito termo químico, matemático e coisa parecida, porém eles estão errados, né? Um dos erros mais interessantes que dá para você ler no livro é sobre o cianeto. Que você sabia que insetos são mais resistentes a cianeto do que seres humanos? É necessário 16 mil por milhão, quanto para um ser humano é só 300 mil de miligrama. Então, quando ele, por exemplo, fala sobre a criação dos campos de concentração, quando ele, por exemplo, fala sobre a criação das câmaras de gás, que na verdade nascem nos Estados Unidos, isso é uma meia-verdade. Nos Estados Unidos foram sim criadas câmaras de gás no começo da década de 20, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Geralmente nos Estados Unidos, quando alguém tem pena de morte, ela morre ou com injeção letal, cadeira elétrica ou fuzilamento. Eles não usam guilhotina porque a guilhotina é meio perigosa o manuseio dela. Esses outros meios é mais seguro para executar o prisioneiro. Mas quando os Estados Unidos criaram a câmara de gás, era um quartinho pequeno, né? Menor do que esse armário de vassoura que está aqui atrás de mim. E aí a pessoa lá dentro, ela morria com aquilo. Acontece que uma pequena câmara de gás como essa, além de secar o manuseio dela por causa do produto dela, ela também é perigosa porque o gás pode vazar para fora e as pessoas podem passar mal. Quando os nazistas eles foram fazer as câmaras de gás deles, eles não fizeram quartinhos isolados, era um local bem grande para poder matar várias pessoas de uma vez, né? Então você vê que não é que ele errou quando ele escreveu sobre as câmaras de gás nesse livro dele, Acabou o Gás. Na verdade, esse erro dele foi proposital, com termos linguísticos mais acadêmicos, para convencer o leitor de que ele é um intelectual e que o que ele fala é verídico, né? Então o erro dele foi proposital quando ele escreveu o livro. O Siegfried, dá para você perceber que ele não era uma pessoa muito honesta, né? Tanto é que quando ele foi preso pelas acusações de antissemitismo / racismo, ele argumentou mais: judeu não é uma raça, judeu é uma religião. Aí que tá, mas os termos de racismo não se enquadram em biologia. Ele também se enquadra em política social. Portanto, ele pode aglomerar ciganos, judeus, homossexuais, né? E ele foi condenado, eu não me lembro de cabeça quanto tempo ele ficou preso, mas o Siegfried, ele faleceu futuramente em 2010, né, vítima de ataque cardíaco. Outra coisa interessante que eu vi ao analisar o livro dele, né, é que depois, quando aquele livro foi republicado, o próprio livro, a própria editora,
que republicou aquilo, constou que o autor do livro foi preso por divulgação de fake news e racismo, né? Então, assim, a própria introdução, né, do livro acaba alertando o leitor que aquilo ali é uma fake news. Se eu estou ciente que é uma fake news, por que eu leio ela? Porque não deixa de ser interessante você ver como é que elas são produzidas, né? Fake news também viram um objeto de estudo para a gente. Quando teve muita fake news sobre a pandemia, por exemplo, né, sobre vacinas, etc., qual que era o interesse de quem criava fake news? A gente estuda esse tipo de coisa também, né? Porque criou alarde. E esse tipo de leitura que o Siegfried escrevia também criava alarde, né? Para você ter uma ideia, esse autor aqui, ele também chegou a escrever um livro chamado Holocausto, Judeus ou Alemães, os bastidores da mentira do século, né? Esse eu ainda não cheguei a ler, né? Mas que, em resumo, não é só uma propaganda que busca dizer que o Holocausto é uma fraude. Ele também dizia que judeus que perseguiam alemães, né? Eu fico pensando na dimensão paralela onde os judeus mandaram alemães para campos de concentração. Mas, bom, uma coisa é certa, os judeus tinham um grande monopólio financeiro. Isso não chega a ser uma perseguição, né? Mas para quem gosta de questionar acúmulo de capital, esse tipo de coisa, em certo modo também dá para você enxergar uma espécie de concorrência, preconceito, disputa. Ainda assim, não se iguala. É bizarro que nem esse pessoal que fica comparando Israel com o nazismo. É um nazi judeu? Tudo bem que existem sim crimes de guerra que podem vir de Israel, mas comparar com o nazismo eu acho muito exagero. Existem muitas charges históricas, né? não de agora, lá do meio do século XX, que já faziam isso anteriormente, né? Eu acho que, como eu sou um democrata, sionismo pode ser sim questionado, mas antissemitismo não. Antissemitismo é um tipo de racismo, é uma coisa muito feia. Mas, enfim, né? O livro, ele também tenta criar fake news sobre as plantas que vêm do nazismo. Aí que tá. Quando as câmaras de gás foram criadas, os campos de concentração, os nazistas também tinham muito cuidado com como essa informação chegava no público. Porque se os cidadãos estivessem cientes das atrocidades que eles mesmos estavam fazendo, o próprio cidadão poderia se revoltar e o governo alemão talvez não pudesse suprir uma grande quantidade de revoltosos, né? Principalmente porque a família de muitos soldados poderiam se revoltar, poderia haver um golpe contra o Führer. Então, em geral, quando você vê que aquelas câmaras funerárias, elas na verdade tinham grandes fornos que ficavam ocultos, ficavam por baixo, é porque elas foram feitas propositalmente para dificultar o acesso de quem é de fora e tentar ocultar o cadáver. Então, quando você via algumas plantas oficiais dos campos de concentração, não mostrava as áreas ocultas na planta. A ideia disso era permanecer em segredo, porque a matança não era algo para ser visto como um show, né? Na França, a guilhotina era um show, o pessoal ficava na rua para ver a pessoa ser decapitada no meio da rua, né? No Afeganistão, atualmente, tem isso também. Pessoas, principalmente as mulheres, estão sendo apedrejadas no meio da rua como forma punitiva, né? Talvez chibatadas também, né? Mas, enfim, né? Esse vídeo aqui também serve como um alerta para você tomar cuidado com linguagem técnica. Linguagem técnica não é sinônimo de verdade. Linguagem técnica não é sinônimo de profissionalismo. Linguagem técnica pode muito bem ser usada também para lubrificar a pessoa, porque ao ela ver uma linguagem técnica, ela pode levar mais a sério o autor em questão, né? Enfim, o livro que eu li hoje é um pouquinho menor, o vídeo é menor. Acabou o Gás, do Siegfried, e um forte abraço para você que viu esse vídeo.